Olá, hoje nós daremos sequência ao Evangelho de João e nós vamos meditar, fazer um pequeno estudo a respeito do capítulo 6. Então diz assim o capítulo 6 a partir do versículo 1. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, elevou os olhos aos céus, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quantos quisessem ou queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevadas deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Queridos, esse relato maravilhoso fala a respeito da primeira multiplicação dos pães. Ele está no Evangelho de João, está no Evangelho de Lucas, está no Evangelho de Mateus. Todos contam essa mesma história. Alguns com um nível de detalhes maior do que outros, mas todos relatam esse fato. E aqui nós temos algumas lições interessantes que se aplicam para a vida de hoje. Ao meu coração, o que Deus falou foi o seguinte: em primeiro lugar, quando nós vemos esse relato, nós vemos que a reação de Filipe foi olhar com os olhos humanos. Havia ali uma grande multidão, 5.000 pessoas. Essas pessoas acompanhavam Jesus já há muito tempo, algum tempo ali naquele local, e já estavam famintas. E ali a preocupação, em primeiro lugar, foi de Jesus dizer o seguinte: olha, onde nós vamos comprar pão para alimentar esse povo todo? Jesus sabia certamente que não tinha recursos financeiros para isso naquela ocasião. Mas Jesus faz, como a Bíblia está dizendo, já para pôr à prova a fé de Filipe. É interessante como muitas vezes algumas coisas se apresentam diante de nós para pôr à prova a nossa fé, para ver como nós reagimos a essa dificuldade que se apresenta diante de nós. Então Jesus fez assim com Filipe. Deixe-me ver aqui como é que está a fé de Filipe, né? E Filipe, a resposta de Filipe foi a resposta de quem tinha os olhos voltados para as coisas naturais, pelo menos naquele momento. Por isso que Filipe diz assim: olha, Senhor, o que nós temos aqui na nossa caixa, na nossa bolsa de coletas, são 200 denários, e isso não é dinheiro suficiente para comprar pão, para alimentar tanta gente. E aí nós vemos uma intervenção de um outro discípulo, que é André, irmão de Simão Pedro, aí no versículo 8. E o que André faz e fala é algo interessante, que ele diz assim: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? É como se André estivesse dizendo assim: olha, aqui tem essa coisinha de dado aqui, quem sabe Jesus consegue fazer alguma coisa. Pode ser que Jesus consiga fazer alguma coisa. Essa leitura sou eu que estou fazendo, né? Porque se André leva essa informação de 5 pães e 2 peixinhos, se ele não tivesse pelo menos uma esperança de que algo poderia ser feito, ele não levaria nem essa informação. 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 pessoas. Então, na hora que ele traz essa informação, eu acho que ele tinha ali alguma ideia de que Jesus talvez pudesse fazer algo, né? E aí, o que é que Jesus faz?
Jesus manda que aquele povo se assente naquele lugar, um lugar vasto, segundo diz a Bíblia, muito gramado, tinha muita grama, as pessoas sentaram. E agora observemos a reação de Jesus. O que é que a Bíblia fala? No versículo 10, ele diz assim, aliás, versículo 11. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e o fez o mesmo com os peixes. Nesse mesmo relato, nos evangelhos de Lucas e de Mateus, dizem assim, então Jesus tomou os pães, elevou os olhos para o céu, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tantos quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Continuando a leitura, diz que todos receberam o suficiente para comer, e diz mais o que quisessem, a quantidade que quisessem, né? E todos comeram o suficiente, diz o versículo 12, e Jesus dá uma outra orientação para que não haja desperdício. Então, o que é que nós vemos aqui em primeiro lugar com a reação de Jesus? É que ele olhou para os céus e já agradeceu. Olhou para os céus, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados. Olhar para o céu, querido, porque ali é a fonte de todas as nossas provisões, necessidades, bênçãos. Porque aqui o olhar para os céus significa olhar para Deus. Então aqui tem uma lição tremenda para nós. Toda boa dádiva e todo dom perfeito, diz a Bíblia, vem do Pai das luzes, que é Deus. Então, na hora em que nós colocamos o pouco que nós temos, olhamos para os céus, já agradecemos, confiando na providência de Deus, o entregamos aquele pouco que nós temos, ele multiplica. Foi isso que ele fez aqui. E não fez só essa vez, não. Se nós lermos o evangelho, por exemplo, de Mateus, nós vemos que Jesus fez uma segunda multiplicação de pães, onde ele alimentou 4.000 homens. Isso está relatado em Mateus capítulo 15, versículos 32 a 39. Também há esse relato dessa segunda multiplicação de pães no evangelho de Marcos capítulo 8, versículos 1 a 10. Então, Deus, ele sempre multiplica o pouco quando nós colocamos nas mãos dele, e ele transforma em muito. Fez assim também com o azeite lá da viúva, que está relatado em 2 Reis capítulo 4, quando ele multiplica o azeite da viúva. Portanto, o pouco que nós temos na mão de Deus, ele transforma em muito, em mais do que o suficiente. O que nós precisamos é olhar para os céus, a fonte de todas nossas bênçãos, de nossas provisões, a fonte do perdão, da salvação, olhar para os céus, já agradecer, dar graças, como diz, a Bíblia está dizendo que Jesus fez, e aí nós vamos ver o milagre acontecer. Foi isso que aconteceu aqui nesse relato, né? Então, quando surgiu uma necessidade, eleve os olhos para os céus, agradeça aquele pouco que você já tem, porque aquele pouco, quando está nas mãos de Jesus, ele transforma em muito. E mais, para nós concluirmos, no versículo 12, Jesus diz assim: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Deus não gosta de desperdícios. Deus não gosta de, como a gente diz aqui no Ceará, de estrago, né? Então, aquilo que ele nos deu, não desperdicemos. Partilhemos com aqueles que necessitam, mas não desperdicemos. Então, eu creio que existem algumas lições práticas nessa primeira parte do capítulo 6 de João, né? E elas foram relatadas agora. No resumo, para nós fecharmos, primeira lição prática, entregue o pouco que você tem a Deus, coloque nas mãos de Deus, agradeça logo e veja a multiplicação que ele faz. Segunda lição prática, não desperdice nada. Aquilo que Deus nos deu, ele quer que nós sejamos canais de bênçãos, através de nós abençoarmos outros, sem desperdiçar. Antes de você desligar esse vídeo, você, por favor, tome as seguintes providências. Se você gostou, curta. Se você não fez a sua inscrição nesse canal, faça aqui no YouTube. Compartilhe com alguém que precisa ouvir também a palavra de Deus.
Ative o sininho para que você possa receber as mensagens de quando novos vídeos forem publicados. E responda as duas perguntas: o que é que Deus falou comigo nesse texto e o que é que eu vou fazer a respeito? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.